Então, pessoal, é o seguinte, na aula anterior, a gente iniciou lá, nas duas últimas aulas anteriores, iniciamos os nossos trabalhos práticos, né? A gente começou a criar as tabelas, nós entendemos o que precisa de conceito para criar tabela, né? Ou seja, já sabemos o que é uma entidade, atributos, conhecemos os tipos de dados para cada tipo de informação que a gente precisa armazenar, né? E a gente começou a mexer um pouco com consulta, não foi? Como na verdade tabela é muito simples, mas para trabalharmos com consulta a gente precisa de tabela, né? Precisamos de dados. Então eu disponibilizei para vocês hoje uma tabela diferente, já com uma quantidade aí de informações, para a gente poder variar no tipo de consulta que a gente pode construir, certo? Eu vou mostrar para vocês consultas simples, a gente vai rever aqui alguma coisa de consulta, e vamos entrar nas consultas um pouco mais complicadinhas, tá certo? É claro que isso aqui é o pontapé inicial, para que posteriormente vocês comecem a andar com as próprias pernas. Faça o seguinte, aqui ó, abrir outros arquivos, aí você vai lá no seu computador, né, área de trabalho, no meu caso aqui ó, eu coloquei aquilo lá de fora, aula 5 ó, onde você está dentro da pastazinha aula 5, não é isso? Pronto, abrir, pronto. Como é que está a visão aí da tela? Bom, então vai ser o seguinte, essa tabela, essa base de dados aqui, ela tem uma estrutura de um sistema de controle de venda, tá certo? De pedido, tá? Então, ó, olha só o que é que eu vou ter aqui. Eu vou ter as categorias, né, ó, bebidas, condimentos, confeitos, tal, né? Eu vou ter clientes, um ID e um código do cliente, né? Esse banco de dados aqui é o banco de dados padrão de teste do Access, tá certo? Então é um banco que normalmente a gente usa porque ele já vem todo preenchido, então é mais fácil a gente trabalhar com ele, tá? Aqui a gente tem os detalhes do pedido, que na verdade é onde vai ficar armazenado os produtos, preço, ó, desconto, certo? Nós temos aqui uma de fornecedores, temos uma tabela de vendedor, temos uma tabela de pedido, certo? Temos uma tabela aqui de produtos e temos uma tabela aqui com o tipo de transportadora, certo? Bom, eu não vou explorar 100% dessas tabelas porque não precisa, tá certo? À medida que a gente for trabalhando, a gente vai utilizando essas tabelas e criando o que a gente for precisando, ok? Eu já cheguei a falar de relacionamento? Não, né? Só dei a ideia do relacionamento, né? Do conceito, né? Do que é o relacionamento, tá certo? Então a gente vai ver, hoje a gente já consegue enxergar aqui algumas tabelas que a gente precisa fazer o relacionamento, ok? Que era aquele conceito que a gente viu algumas aulas atrás, né? Conceito de relação de um para muitos, certo? Aquela história lá. Beleza, como a gente vai trabalhar aqui com consulta, então a gente vai começar com umas consultas aqui simples para a gente ir revendo os conceitos, ok? Então, só para relembrar, como é que a gente faz para criar consulta? Então a gente vai aqui na faixa criar, nós temos aqui ó, tabelas, consultas, formulários, relatórios e a parte de automação.
Então a gente veio para cá para consulta e nós temos duas formas. Temos a consulta por um assistente, tá? Onde nesse assistente ele me dá algumas opções. Antigamente ele tinha mais, tá? Ele tinha, acho que umas 6, 8 opções, tá certo? Mas esse aqui a gente não vai usar. A gente vai aprender a criar consulta diretamente na mão, tá certo? Quando você clica lá em cima, criar consulta no modo de design, ele vai abrir essa estrutura aqui, vai abrir essa janelinha chamada mostrar tabela. Deu certo aí no de vocês? Onde ele vai me mostrar todas as tabelas que eu tenho disponível na minha base. Se eu tiver alguma consulta, ele também mostra aqui. E aqui ele mostra todo mundo, tá? Eu particularmente não gosto de usar essa área aqui não. Então, eu clico em fechar. Pronto. Fiquei com essa estrutura. Essa estrutura aqui chama-se QBE. Certo? QBE. Ó, QBE. QBE. Que é o Carry by Example. Certo? Ou seja, é a melhor forma de você construir consulta sem você conhecer o SQL. Certo? O que é o SQL? Como eu já havia dito, o SQL é a linguagem que está por trás manipulando as consultas. Tá certo? Ela que realmente é a linguagem que faz. Tá? Então, por exemplo, para isso a gente precisa conhecer as tabelas, né? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, cliente. Se eu der um clique duplo aqui em cliente, eu vejo aqui os campos que eu tenho disponível. Ó. Cliente, CLID, código do cliente, nome da empresa, nome do contato, certo? Eu tenho várias coisas aqui, ó. Então, por exemplo, nome do contato. Deixa eu só ver aqui uma coisa nesse modo de estrutura aqui. Era o que eu imaginava. Nome do contato. Só acompanhe, tá certo? Eu posso mudar aqui para o modo... Então é o seguinte, eu vou criar aqui uma consulta bem simples. Certo? Então eu vou utilizar aqui uma cláusula chamada select. Vou dizer que eu quero exibir todos os campos da tabela clientes, certo? Selecionar todos os campos da tabela clientes. Se eu fizer isso aqui e clicar ali no executar, ele já exibe para mim, ó, certo? Então isso aqui é uma consulta feita diretamente no SQL, tá? O select é fácil, mostrar todo mundo, show de bola. Mas se eu precisar começar a exibir campos específicos, separado, né? Então, select, ele vai puxar o nome real dele. Aqui, ó. Nome do contato. Não, a questão não é... Na verdade, o espaço não é interessante em nada. Né? Nem espaço, nem hífen. Né? A questão é que é o seguinte. O nome real do campo é nome do contato, tudo junto. Só que ele tem uma legenda, ou seja, ele tem um nome diferente
para exibição. E esse nome para exibição está com espaço. Só que quando a gente vai construir a consulta, ele não vai pelo nome da legenda, ele vai pelo nome real do campo, do atributo. Então, no caso, nome do contato. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que ele faça uma seleção, me mostre somente este atributo desta tabela. Certo? Aí eu vou lá, executo e ele mostra somente aquele campo. Tudo bem? Só que, como eu disse, não vou trabalhar com SQL. Né? Vou mostrar ali uma coisinha ou outra, mas não é a intenção trabalhar com SQL. A gente vai trabalhar com consulta na base do QBE. Agora, vamos ver como é que essa consulta fica, né? Essa consulta SQL que eu escrevi, como é que ela fica na estrutura do QBE. Então, modo de design. Então, foi isso que ele fez. Ele pegou a tabela, clientes, e inseriu aqui, ó, o nome do contato. Que pode observar que é o mesmo nome que está aqui, ó. Nome do contato. Tá certo? Mas, beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui. Não vou salvar. Vou criar novamente, ó, do zero. E não vou mexer mais com SQL. Só quis mostrar para vocês o que é que ele fazia por trás. Tá ok?